ele fala que nós batizamos os dois também, né? Tanto a Mariana como o Tiago, né? E com a bênção de Deus, considero muito meus filhos na fé e tenho certeza que Deus vai fazer algo muito maravilhoso nessa noite. Amém. Esse dia eu tenho orado, tenho falado com Deus sobre o culto daqui. E hoje à tarde eu preparei uma mensagem para entregar aqui, mas não sei o motivo nem a razão. Não que Deus mudou isso, não vou falar que Deus mudou, porque Deus Ele é soberano de todas as coisas. Amém. Mas eu orando ali e tal, conversando, mesmo, falando com Deus, e no meu espírito eu senti de não ministrar aquela palavra que eu tinha preparado. Que Deus, assim, preparou o meu coração. Eu vou falar outra coisa. Então, Deus, nós vamos ler, então, 2 Coríntios, capítulo 10. Está no texto. E eu creio que Deus vai usar essa passagem para nos orientar, para nos edificar. Deus colocou no meu coração o seguinte entendimento: edificar a igreja. Amém. Eu vou falar sobre isso, sobre edificação. Quais são os pilares para essa edificação? O que necessita para nós aprendermos isso? Então, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. É uma passagem aqui muito simples, talvez muito conhecida, mas uma vez mais a palavra de Deus pode ser usada nesse contexto. Diz assim a palavra de Deus: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosa em Deus para demolição de fortaleza, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Pode sentar. Graças a Deus. Então eu vejo essa necessidade da igreja, da nossa vida, essa necessidade de empenharmos sobre essas poderosas armas que Paulo está falando aqui. Amém. Paulo fala de armas da nossa milícia. Eu fiquei pensando e lembro que um texto da Bíblia que fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jesus fala isso. E eu fiquei pensando muito sobre isso, o que é essas armas, o que é essas portas que não prevalecem contra a igreja. Como que é isso? Vamos entendê-la. Imagine uma porta. Essa porta chama inferno. O inferno, ela ataca a igreja. O inferno vem contra a igreja, contra os irmãos que estão dentro da igreja. E a igreja somos nós somos essa igreja. Então, as armas do diabo é para destruir a igreja. As artimanhas dele, ele tem um vínculo só: querer destruir a igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o mundo jaz na mão do maligno. Então lá fora, o que acontece lá fora já está na mão dele. Então ele não está preocupado lá fora. Ele está preocupado com a igreja dele, do Senhor Jesus aqui dentro. Verdade. Então ele quer destruir, ela não prevalecerão, ou seja, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. O que é isso? Imagina uma porta fechada. O trinco está do lado de dentro e o diabo tentando entrar na sua vida. Então você que tem o trinco na mão, você não pode deixar que ele entre para destruir você. Então ele não vai prevalecer contra a igreja. A igreja, ela está com a vida travada, ele não pode segurar. Verdade. E nós temos essa chave. Qual é a chave? A palavra, a oração, o sangue de Jesus, a fé. São essas 4 armas que nós podemos ir contra essas portas que estão fechadas. Se elas estão fechadas, elas têm que ser abertas, porque a porta da igreja, as portas do inferno não podem ficar fechadas. Ela tem que ser aberta. E quem está do lado de lá é as pessoas que estão do lado de lá, que estão no mundo, que estão sem Deus, que estão sem Jesus. Então eu e você temos nas mãos a chave para ir lá, abrir essas portas, arrebentar essas portas e tirar aquelas almas que estão lá fora, que estão lá nas mãos do diabo. Então ela não vai segurar. Ele não pode prevalecer. Ele já está destruído, porque ele não vai prevalecer contra a igreja
Amém. Eu e você, nós temos essa autoridade de rebentar essas portas, porque o diabo é a porta, ele quer amarrar isso, essas portas do inferno, quer amarrar a igreja, para que ela não tenha culto, para que ela não tenha vida dentro da igreja. Eu vejo lá nos países onde está tendo a perseguição mais forte, e no Brasil está começando também, né? Alguma coisa está surgindo no país. O diabo está levantando os súditos dele para imperar na nossa nação, e nós não podemos ficar de boca fechada, nós não podemos segurar, nós temos que ir para frente e avançar nessas trincheiras ali. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, as armas, no versículo 9, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim, como é que diz? Mas poderosas em Deus. Veja bem o que Paulo está falando aqui, que essa arma, ela só tem poder nas mãos de Deus. Na nossa vida, se Deus tiver, como eu falar aqui no microfone, a voz é ampliada. O poder que você possui não é seu, mas Deus na sua vida. Então, ele é ampliado na sua vida. Se você falar mais forte, ele vai ser mais forte. Então, se você buscar poder, esse poder vai ter na sua vida. Então, as armas de Deus, para nós, elas são poderosas em Deus, não nas nossas próprias forças, nas nossas forças humanas. Uma certa vez um jovem dizia para o diabo, olha aqui na minha mão, olha aqui, Satanás, o poder de Deus na minha mão. Ele não vai ver isso. Para ele não tem diferença nenhuma. Não é na nossa mão que nós temos o poder. Nós temos poder em Deus. Ele é o nosso poder. Ele é a nossa força. Ele é o nosso poder. Ele é alguma coisa, não é eu. Eu não sou nada. Davi, ele venceu o gigante. Como? Com o poder de Deus. Não nele. Na força dele, ele disse para o gigante, olha, eu vou, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Graças a Deus. Então você Graças pode, a Deus. eu posso, nós podemos vencer o inimigo com a força do Senhor, com as armas do Senhor. Graças a Deus. Não nós, mas do Senhor. Paulo fala lá em Efésios, tem várias armas lá para você ser revestido. Ele fala, revestimos de todas as armaduras de Deus. Tem lá várias armas, o capacete, a espada, né? O escudo, o sapato, a túnica que põe na frente, que põe nas costas, tem várias armaduras, mas eu quero falar 4 apenas aqui, não daquela, mas de outras que estão aqui. E a primeira, irmão, que eu quero mencionar para você é a oração. A oração é uma arma poderosa em Deus. Amém. O crente que não ora, irmão, ele é frágil. Ele é frágil. Então a oração movimenta o inferno e movimenta o céu. Aí você escolhe. Se você movimentar o céu, Deus estará ouvindo a sua oração e Ele estará respondendo a sua oração. Mas se você não orar, o inferno vai estar resistindo, porque você não ora, porque você não busca Deus. Então a oração, ela fortalece o teu espírito. Entendeu? É a oração que você se alimenta o espírito humano seu. É a oração, é o alimento, é a feijoada que você come, é o arroz, o feijão, é o doce que você gosta de comer. Então o crente que não para 1 minuto para orar, ele é frágil, ele é muito frágil. Mas por mais frágil que você seja, você é mais forte que o diabo. Amém. Porque o diabo já está derrotado. Mas nós precisamos aprender a orar. Mas orar, quando eu digo, não é só na igreja, não é só um momento de oração, não é só um momento de ficar aqui, é um momento de orar, de comungar com Deus, de trocar ideia com Deus, de falar os seus problemas a Deus, de falar os problemas da igreja para Deus. É orar, é ter um momento de reflexão, você e Deus, Deus e você. É você delegar a Deus a autoridade para Ele fazer alguma coisa. Amém. Então é através da oração. Eu lembro quando eu estava internado no hospital, eu passei muito mal no meio do ano passado, alguns irmãos sabem disso, e eu lembro o quanto que eu orava sozinho. Ficava deitado naquela cama 24 horas, orando e falando para Deus, ó Senhor, eu vou morrer, não adianta, eu estou morrendo. Eu estava vendo que eu estava morrendo. E uma coisa começou a acontecer naquele período que eu estava. Deus começou a levantar gente para
internado iam lá no hospital orar por mim. Eu achava interessante porque gente que eu nunca tinha visto foi lá orar por mim, né? Pessoas, pastores que eu nunca tinha visto foram lá orar por mim. E eu ficava impressionado, e as pessoas falavam para minha esposa: ó, a igreja tal está orando, olha, fulano está orando, a família está orando, a gente está orando. Eu falava: mas por que tanta gente está orando? Porque Deus levantava as pessoas para orar por mim. Amém. Então a nossa oração, ela tem poder, e o poder resolve. Amém. Eu lembro do dia que eu estava lá, quando entrou uma moça assim de uns 18 anos, eu nunca vi essa moça, 18, 19 anos, e ela chegou e falou assim: eu vim aqui para orar pelo Senhor, Deus mandou vir orar pelo Senhor. Eu falei: mas como é que você sabe? Eu falei: não sei, mas Deus mandou vir orar e eu vou orar. O senhor deixa eu orar? Eu falei: pode orar. Ela pôs a mão na minha cabeça, orou por mim, saí dali, foi embora, eu nunca mais vi essa moça. Então eu lembro, a necessidade que eu tinha era de oração, e eu, por mais que eu orava sozinho, parece que Deus levantou um exército de gente para orar por mim, porque eu estava ali debilitado, quase à morte, e Deus levantou pessoas para orar. Amém. Então eu vou fazer um desafio para você: tire momentos de oração, 10 minutos, 15, uma hora, 2, não sei. Levante a sua vida no altar de Deus. Quando eu falo altar, não é aqui, é na sua casa. Jesus fala: entra no teu quarto, né? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo, e teu Pai vai ouvir do céu. Amém. Então, irmão, oração é você falar com Deus. Veja bem, uma criança, quando quer uma coisa, o que ele faz? Ele vai para o pai ou para a mãe pedir, não é isso? Ele vai lá: o pai, dá para mim. E nós somos filhos de Deus, então nós temos que pedir. A Bíblia diz: pedir e dar-te-vos. Como é que nós queremos uma coisa de Deus se nós não oramos, se nós não buscamos, se nós não pedimos nada a Ele? Então Ele não pode nos abençoar. Ele pode. Ah, mas Deus não sabe tudo? Sabe, mas Ele quer ouvir você pedir. Amém. Pedir e dar-te-vos. Buscai e acharei. Aquele que pede, recebe. Quanto tempo faz que você ora e não recebe? Toda oração tem que haver resposta, ou negativa ou positiva, mas tem que haver uma resposta. E se você ora em segredo e oculto com seu pai, o seu pai vai te dar. E Jesus fala: olha, se você pedir pão, Ele vai te dar uma pedra. Se pedir ovo, Ele vai te dar um escorpião. Se você pedir alguma coisa, Ele vai te dar uma serpente. Não, Ele vai te dar o que você pede, o que você necessita. Então a oração é importante nesta guerra, nesse mundo que estamos vivendo. Aprenda a orar, aprenda a viver buscando o Senhor. Amém. Peça, querido. É a chave, é a primeira arma poderosa em Deus. Graças a Deus. A oração. Ore, irmãos. Ore quando você estiver feliz, quando você estiver tripulado, quando você não tiver força, quando você estiver achando que você pode tudo. Ore. Não deixe de orar, porque a oração pode muito em sua eficácia. O apóstolo Tiago fala que Elias orou e aconteceu o quê? Parou de chover 3 anos e meio. Você pode ser como Elias, que orar para não chover mais e não chover mais? Aí a Bíblia diz que Elias orou de novo e choveu. Então é interessante, a oração ela tem que ter resposta. Ele orou para não chover e parou a chuva, mas orou de novo e choveu. Então a oração ela tem que ter esse meio de comunicação. É o meio de você falar com Deus, de você falar: Deus, olha, assim, 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 assim. Então olha a Deus. Amém. Olha a Deus, irmão. Você está com problema? Estou, pastor. Então ore. Está com dificuldade? Estou, pastor. Então ore. Não pare de orar. Busque a Deus através da oração. Mas, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque, irmãos, nós queremos ver a igreja crescer. Queremos ou não queremos? Amém. Queremos ou não queremos? Amém. Queremos ou não queremos? Amém. Então começa a orar. Profetiza na oração. Né? Eu vejo Ezequiel. O que Ezequiel estava fazendo? Deus mostrou para ele o quê? Ó, Ezequiel, olha aí a sua volta. O que você está vendo? Estou vendo um vaso de ossos secos. E o que Deus falou para Ezequiel? Profetiza, Ezequiel, sobre os ossos. Diz a Bíblia que Ezequiel começou a falar e foi acontecendo o que ele foi falando. Aí veio Deus sobre os ossos, veio carne e se tornou um grande batalhão. Então, se nós começarmos a orar, irmãos, eu acredito que Deus vai encher a igreja, que Deus vai ter mais gente, que Deus vai abençoar pessoas, que Deus vai salvar almas.
A nossa prioridade, irmão, é aquilo que está no coração de Deus. Qual é? A salvação de almas. Amém. Deus se importa quando nós oramos para Ele salvar almas, para Ele salvar pessoas. Amém. Deus se importa nisso. Ele não está preocupado em só vestir, dar de comer e dar carro novo e dar isso, aquilo, outro para os seus filhos. Não, Ele está preocupado com alma. A igreja existe por causa das almas. A igreja existe para a salvação de almas. E se nós orarmos, Senhor, salva a alma, Ele vai salvar a alma. Amém. Senhor, põe mais uma aqui na igreja, Ele vai pôr. Agora, se nós calarmos diante de Deus, não orarmos, as pedras clamarão. As pedras irão clamar a Deus pelas almas. Então você está disposto a pagar o preço da oração? Amém. Amém? Amém. Então essa é a primeira arma. Fala primeiro, é a primeira arma importante na vida. Primeira arma É a importante. oração. Não esquece disso. Eu não sei por que eu tive que falar isso aqui, mas Deus quer que eu fale, então eu estou falando. Então, se você não gostou, reclama com Deus. Ela é Ele que sabe das coisas. A oração, irmão, é importante para você movimentar o céu e abalar a estrutura do inferno. Amém. Se nós ficarmos vindo aos cultos e fazermos aquela oração nominal que nós chamamos, aquela oração normal, ó Senhor, amém, glória a Deus, não vai acontecer nada. O desafio é você impregnar na oração, irmão. Sabe? É ir para o monte orar, é viver uma vida de oração, porque é através da oração que o inferno é abalado, que as coisas acontecem. Eu lembro de uma passagem na Bíblia, antes de Sodoma e Gomorra ser destruído, Moisés foi orar no monte, e ele estava orando, e havia uma guerra muito grande, um pouco antes disso tudo acontecer, e ele estava no monte orando, e Moisés passou a madrugada orando, e ele ficou muito frágil, não tinha mais força para orar. Aí veio os dois irmãos deles, um segurou num braço e outro no outro, e segurou as mãos dele levantadas para o céu. Quando ele levantava as mãos, o povo de Israel ganhava a guerra, mas quando ele abaixava as mãos, o povo perdia a guerra. Isso é o poder da oração. E quando tiver gente orando, a igreja vai vencendo. Mas se nós pararmos de orar, a igreja pode ser perigosa, pode ser destruída. Nós estamos vendo aí esse governo maligno que está acontecendo no país, né? Sendo implantado o comunismo, sendo implantado aí o lesbianismo, o homossexualismo e tantos ismos novos que estão acontecendo. O governo já mandou tirar do palácio a Bíblia Sagrada e os crucifixos na parede, ele já mandou arrancar tudo isso, porque ele quer implantar o comunismo no Brasil. E se a igreja, que eu e você não orarmos, essas coisas vão acontecendo. E nós temos que orar, buscar a Deus para que isso não aconteça. Nós temos que orar. E eu e você fazemos a diferença. Então essa diferença acontece através da oração. Amém? Amém. Então, ore. Fala para o seu irmão, ore, irmão. Não pare de orar, não. Fala para ele aí, dá um alô para ele. Ora. A segunda arma, que ela é poderosa em Deus, é a palavra de Deus. Graças a Deus. A palavra de Deus é a segunda arma poderosa. A palavra de Deus, irmãos, ela é tão sublime, e ela é tão poderosa que ela transforma o pecador, que ela transforma o viciado, a prostituta. A palavra de Deus, ela tem poder para mexer com o homem. Na cidade de Campinas, um senhor achou um papelzinho escrito assim, ó, Bíblia Sagrada. Só isso. Achou um pedaço de uma capa da Bíblia, escrito Bíblia Sagrada. E ele pegou aquele pedaço de papel da capa da Bíblia, levou para casa e ficou pensando, por que ela é sagrada? E quanto mais ele pensava, mais ele tentava descobrir, e mais ele pensava, e mais ele pensava, até que ele então quis descobrir por que ela era sagrada. Então ele foi, comprou uma Bíblia e começou a ler a Bíblia, começou a ler a palavra, e a palavra de Deus foi mexendo com ele, foi transformando, foi mudando, e ele se tornou um cristão, depois um pregador da palavra, e foi pregar a palavra de Deus. Amém. Então a palavra de Deus, ela muda o homem. Se o homem começar a ler a palavra de Deus, ela transforma, ela muda, ela sara, ela tem poder de fazer isso. Amém. Spurgeon estava viajando num trem, e ele estava lendo a Bíblia,
Quando alguém que estava sentado ali perto dele, olhando aquele homem lendo a Bíblia, aquela pessoa ficou com raiva. Foi e tomou a Bíblia dele num impulso, pegou a Bíblia e jogou pelo vitrô do trem. E a Bíblia foi embora. E o trem continuou a viagem. Muitos anos passaram. E ele veio pregar naquela redondeza. E ele estava pregando numa certa igreja. Quando ele comentou alguma coisa sobre isso no culto, levantou um homem lá atrás e falou para ele: pastor, fui eu que achei essa Bíblia. Eu estava fazendo um trabalho na roça, quando o trem passou, eu vi que alguma coisa voou no vitrô. E eu fui lá, peguei aquele embrulho, aquele negócio que tinha caído. Eu fui ver o que era, achei que era um livro. E quando eu comecei a ler aquele livro, eu não era crente, eu não era cristão. E através da leitura desse livro, eu me converti. E hoje estou aqui na igreja através da palavra, através do estudo da palavra. Graças a Então Deus. a palavra de Deus, irmão, é algo importante para mim e para você. Amém. Ela pode libertar você do pecado, ou o pecado pode separar você dela. Aí você que escolhe. Se você estudar a Bíblia, ela vai te fazer mais sábio. Se você ler a palavra de Deus, ela vai te orientar você na sua vida. Se você estudá-la todos os dias da sua vida, você vai ficar cada vez mais rico de conhecimento. Porque é para isso que a palavra de Deus veio. E Jesus fala em João 5,39: examinai as Escrituras, porque cuidar nela a vida eterna. Amém. E é ela que de mim testifica. Graças a Do Deus. início do Apocalipse, de Gênesis até o Apocalipse, a palavra de Deus é centralizada na pessoa de Jesus. Graças a Deus. Jesus é a palavra viva. Graças a Deus. Lá em João capítulo 1, verso 1 diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Graças a O Deus. Verbo é Jesus, o Verbo é a palavra. Então nós temos que nos alimentar da palavra. Graças a Deus. Ela é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho, Amém. é a espada da nossa alma, da nossa vida. Ela é doce como mel. Ela é tudo para mim. Graças É a tudo Deus. para nós. A palavra de Deus, irmão. Não deixe ela. Não faça como alguns cristãos que fazem. Deixa ela pendurada lá na estante, passa semanas sem lê-la, sem olhar para ela. E quando chega sábado, dona Bíblia, vamos para o culto. Aí pega a Bíblia e vai dar uma lida na igreja. Aí semana que vem, quem sabe eu leio de novo. Estude a palavra, decore a palavra, aprenda a palavra, viva a palavra, porque ela é como um espelho. Quando você está meditando nela, é como um espelho que você vai refletindo a sua vida nela. Amém. E à medida que você vai lendo, ela vai transformando a sua vida. Ela vai renovando você. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Se você não conhecer a verdade, que é a palavra de Deus, você não pode ser liberto de nada. Então é o conhecimento da palavra que vai mudando, que vai transformando a nossa vida. Amém. A palavra de Deus, ela é tudo para o homem. Sem ela, o homem é um miserável pecador, sem nada, sem conhecimento de nada. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Amém. Aprenda ela, leia ela, engula ela, beba ela, mesmo que ela se torne amargo no seu ventre, mesmo que ela mexa com toda a sua estrutura, mesmo que ela entre e divida as suas medulas, que divida o seu corpo, que divida tudo em você, mas não deixa de ler a palavra de Deus, porque é ela que pode levar você para o céu. Graças a Deus. Você quer ir para o céu? Amém. Quer morar na glória? Amém. Então beba dela, engula ela. Faça como o apóstolo João, que bebeu, que comeu ela, se tornou amargo, mas é ela que transforma. Graças a Deus. Irmão, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quando eu falo palavra de Deus, eu estou falando da palavra, é a boca de Deus. Graças a Deus. Ela fechada é um livro comum, mas quando ela é aberta, é a boca de Deus falando com você. Amém. Então dê ouvido, medite nela de dia e de noite, pregue ela onde você for, fale dela onde você estiver, porque é ela quem muda, é ela quem transforma. Irmão, se nós pararmos de falar da Bíblia, para que nós vivemos? Para ganharmos dinheiro? Para sermos alguma coisa? Não, irmão. Nós somos comissionados, fomos chamados
convocados pelo Senhor Jesus. Ide por todo mundo e faça o quê? Fique sentado em casa. É isso que Jesus falou? O que Jesus falou? Não quer pregar, é falar. E como ouvirão se não tem quem pregue? Como falarão se não forem enviados? Como crerão se não tem quem fale? Então é nosso dever, é nossa missão, minha, sua, de falar. Amém. De levar a palavra de Deus. Eu lembro uma vez que nós fomos fazer um culto de ar livre lá na praça, no centro de Tancredo Neves, parece que chama praça, não me faz memória, e nós fomos impedidos de fazer aquele culto, e eu fui questionar com o ministério daqui da prefeitura. Quando eu estava lá, a moça falou assim: olha, não pode pregar, nós não podemos deixar você pregar lá. Eu falei: mas por qual é o motivo? A senhora está infringindo um artigo da Constituição que nós temos direito como cidadão, como cristão, de falar e pregar o Evangelho. A senhora não pode me impedir de fazer isso. Ela falou: não pode. Nós temos autorização para não deixar pregar. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim: mas tudo bem, nós não vamos pregar, mas falar a gente pode? Ela falou assim: bom, pregar é uma coisa e falar é outra. Então você pode falar. Mas só que ela não sabe que pregar é falar do Evangelho. E aí ela autorizou eu ir lá falar de Jesus. Então vamos falar. Mesmo que o inimigo fale não pode, você fala eu posso. E nós vamos pregar. E nós vamos falar. Porque pregar significa falar. E falar o quê? Falar da palavra. Davi fala assim: a minha língua é como um destro escritor, né? É como uma pena de um ótimo escritor. Então nós vamos usar a língua para falar bem do Evangelho. Amém. Amém, querido? Vamos falar da palavra de Deus? Amém. Então fale para o seu irmão, fale a palavra. Fale a palavra. Fale a palavra onde você for. Amém. Há tempo e fora de tempo. Não tenha momento, tem que falar só na igreja. Não, irmão, no seu trabalho, na rua, onde você estiver. Onde você estiver. Você está andando na rua, fala. Eu lembro um dia, não vou citar o nome dos irmãos aqui, mas algumas pessoas conhecem. Eu estava andando na rua, descendo a avenida, quando o Espírito Santo falou comigo: entra aí e fala de Jesus. Eu olhei assim, olhei para cá, olhei para lá, mas onde? Aqui dentro ele fala. Eu entrei num recinto, que é uma fábrica de sapatos, entrei lá dentro e falei para a pessoa que eu vi, a primeira pessoa, eu falei: olha, Deus mandou eu entrar aqui e falar para você que Ele ama você e tem um plano na sua vida. A pessoa olhou para mim: mas por que você está falando isso? Eu não sei, mas Deus ama você e tem um plano na sua vida. E aquele senhor começou a chorar. Começou a chorar, de repente ele começou a chorar. E aí ele falou para mim assim: senta aqui que eu quero conversar com você. Aí ele contou a vida dele para mim. A vida dele estava um bagaço. A história da família dele estava toda destruída. Família com câncer, tudo envolvido em uma série de problemas. A empresa dele estava falindo, a casa estava indo para o leilão. Enfim. E aí aquele moço ali, eu falei de Jesus. Depois eu orei com ele, convidei ele para ir na igreja que eu tinha lá embaixo. E ele foi, se converteu, batizei ele, fiz o casamento dele. Hoje ele é obreiro, ele e a esposa dele é obreiro lá na igreja. Graças a Deus. Mas se eu não ouvisse a voz de Deus e não entrasse para falar, ele estava lá, quem sabe, até hoje no mundo. Então nós temos, irmão, essa autoridade concebida por Deus para falar a palavra. E a palavra que você falar, ela não volta vazia. Ela tem uma intenção e Deus usa ela por algum motivo. Amém. Eu estava no trem, sentado no trem, no banco, em cima assim, perto de mim tinha uma pasta cheia de folhetos. A minha Bíblia estava com ela na mão. Não essa aqui, uma outra Bíblia, faz muito tempo isso. Quando eu comecei ali, sentado naquele trem, olhava as pessoas à minha volta, um monte de gente, centenas de pessoas ali naquele vagão que eu vinha vindo de Santo André. Quando o Espírito Santo falou, meu coração levanta e fala. Eu falei: que é isso? Levantar aqui no meio desse trem e falar, levanta e fala. Eu questionei Deus, falei: não vou levantar, não vou falar. E Deus falou, o Espírito Santo falou: levanta e fala. E eu fiquei ali discutindo com o Espírito Santo, ele falava, eu falava: não dá. Olha as pessoas, quanta gente, o que eles vão pensar de mim? Aí o Espírito Santo usou uma estratégia: troca de lugar. Eu falei: melhor eu trocar de lugar. Troquei de lugar, vi um banco assim vazio, peguei minhas coisas e fui atravessar para sentar naquela outra cadeira. Quando eu fiquei de pé, no meio do vagão, agora ele falou: agora você fala. Aí eu comecei a abrir minha boca e falar para aquela dezenas, centenas de pessoas que estavam dentro daquele vagão.
com a minha bolsa atravessada assim, a minha Bíblia aberta, comecei a falar de Jesus e falando: ei, Jesus ama você, Jesus salva você, e comecei a falar assim, e as palavras vinham fluindo assim, normal nos meus lábios. E quando eu sentei, aí um jovem veio até mim e falou: moço, que igreja que você prega? Eu falei: eu não prego igreja, eu prego Jesus. Aí ele falou assim: olha, eu sou uma pessoa que eu estou assim, 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 assim. Aí depois daquele moço eu orei com ele, aí levantei um outro, mais um outro, mais um outro. Eu fiquei ali naquele vagão até chegar na rua, na estação, orando pelas pessoas e falando de Jesus, entregando folheto, entregando o Novo Testamento para aquelas pessoas. Mas eu tive que ter uma atitude. Qual é a atitude? Ouvir a voz do Espírito Santo e deixar ele me usar. Então vale a palavra. Amém? Vale a palavra. E a palavra de Deus, ela é poderosa. Amém. Em Deus. Graças a Deus. Ela é poderosa em Deus. Amém. O semeador saiu fazer o quê? Quem sabe? Semear. Quem lembra? Semeará semente. A semente é o quê? É a palavra. Se nós não semearmos, irmão, nós não vamos colher a palavra. Então, à medida que você sai e semeia a palavra, ela vai germinar. Se nós ficarmos com a semente guardada, não vai dar fruto. Queremos que a igreja encha? Amém. Então saia, semeie, fale, convide as pessoas: olha, tem um culto abençoado, e Deus vai abençoar você. A semente é a palavra de Deus. Amém. Graças a Deus. Algumas poderão cair na pedra, vai morrer. Outras cairão entre os espinhos vão sufocar. Outras cairão na beira do caminho, os passarinhos vão comer. Mas outras cairão em terra fértil, essas vão produzir fruto, e 100%. Então nós temos que semear. Semeie a palavra. E a palavra de Deus, ela dá fruto. Amém. Quando eu e você semearmos a palavra, ela vai produzir o seu fruto. Graças a Deus. Se nós não semearmos a palavra, infelizmente, irmão, não haverá novas pessoas. Se nós não falarmos, abrir a boca para falar de Jesus, elas não saberão que Ele existe. Eu estava em Campinas, de madrugada, eu tinha saído da escola e estava indo para casa. Eu vi um moço sentado assim na beira da calçada, e eu passei por ele. Quando eu passei por ele, o Espírito Santo falou comigo: fala para ele que Jesus ama. E eu, com pressa, falei: deixa isso para lá, né? Mas um segundo depois, eu parei, voltei lá e olhei para ele e falei: moço, Jesus ama você, Ele tem um plano na sua vida. Ele olhou para mim assim e falou: por que você está falando isso? Eu falei: não sei porque eu estou falando, mas eu estou te falando que Ele te ama. Jesus te ama muito, te ama demais. Aí ele falou assim: olha, é a primeira vez na minha vida que alguém fala que Jesus me ama. E aquele moço levantou e saiu pulando: Jesus me ama, e saiu gritando no meio da rodoviária que Jesus amava ele. Então, irmão, se nós não abrirmos a boca, você tem boca? Amém. Amém? Tem boca? Abra ela para falar de Jesus. Fale, onde você estiver. Cutuca a pessoa, puxa assunto com ela, troca ideia para ela começar a entender quem é você. Se ela puxar conversa com você, você não espera muito, não. Fala de Jesus para ela, porque o tempo está cada vez mais próximo. Jesus está cada vez mais rápido de voltar. As coisas estão acontecendo e nós ficamos preocupados em cultuar a Deus da igreja. E a igreja, a palavra igreja quer dizer eclésia é tirado para fora. É lá fora que os pecadores estão, é lá fora que a igreja deve atuar, é lá fora onde o ímpio não quer Jesus, onde uma mulher está, onde o bebum está, onde o ladrão está, onde a prostituta. É lá fora que nós temos que pregar. E nós não podemos omitir isso. É nosso dever, é meu e seu. É através da palavra, é a palavra de Deus que transforma. É ela quem muda, é ela quem liberta, é ela quem faz a obra na vida do homem. E se nós ficarmos quietos, não acontecerá nada. Amém, queridos? Amém. É um desafio, não é fácil. O diabo se levanta de todas as maneiras, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Que as armas são poderosas em Deus. Graças a Deus. Ela é poderosa. E a terceira arma que eu quero falar, porque eu não sei nem que hora que a gente termina aqui, mas eu vou falando, é a fé. A fé, irmãos. Sabe o que é fé? Fé é o firme fundamento e a prova das coisas que não se veem. É fácil, é uma coisa que é o beabá da igreja. Nós precisamos aprender que é fé.
Se nós não estimularmos a fé, as pessoas não crerão. Por que o Senhor está falando isso? Porque a fé, irmão, ela vem através do ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, irmão, estimule fé nas pessoas. Ensine sobre a fé. Porque a fé é o firme fundamento. O que é um fundamento? É a base. A fé é tudo na vida do cristão. Sem fé, irmão, é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos aprender a ter fé. E a fé, ela vem à medida que você vai ouvindo, que você vai acreditando, que você vai tendo experiência, né? E à medida que você vai contando as suas experiências, outros vão aprendendo, outros vão adquirindo fé. Amém. E a fé, irmão, ela move montanhas. Foi o Senhor Jesus que disse. A fé, ela é algo especial na minha e na sua vida. Sem essa fé, nós somos vazios. Somos pessoas, vamos dizer assim, sem nada a oferecer a ninguém. Porque ninguém que tem salvação, ela é salva porque ela acredita, porque ela teve fé. E a fé, a Bíblia diz que é um dom de Deus. É Deus quem coloca no coração do homem essa fé. Amém. Então, fé é importante. Tem a fé racional, que a pessoa, ela medita só no raciocínio. É racional, para ela é algo assim, sobrenatural da vida dela. Ela não entende muita coisa. Fé, o que é fé? Agora, a fé, ela não é só racional. Ela é centralizada no poder do Espírito Santo na nossa vida. E essa fé que movimenta. Não é uma fé racional, é uma fé lógica que tem no nosso coração. E quem coloca essa fé no nosso coração? Jesus. Amém. Então é Ele quem coloca essa fé. Graças a Deus. Você tem fé, não tem? Amém. Quantos tem fé aqui para ver essa igreja melhorando? Amém. Graças Então, a ore a Deus. Deus, estude a palavra e pratique a sua fé. Porque a Bíblia diz que aquele que não pratica a fé, que não pratica a palavra, é semelhante ao quê? Às ondas do mar. Né? Amém? Amém. Vamos praticar a fé? Amém. E por último, irmãos, a última arma, que ela é poderosa contra as hostes do inferno, que ela é poderosa em Deus, é o sangue de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus, a Bíblia diz que ele tem o poder de fazer o quê? Purificar o pecado. Sem derramamento de sangue não havia Remissão de pecado. remissão de pecado, não havia perdão de pecado. O sangue de Jesus, ele tem poder de mudar a vida do homem. Mas quem tem o poder de transformar é o nome de Jesus. Amém. O sangue é para purificar. O nome é para quebrar o problema, para destruir a fortaleza. Então use o sangue de Jesus. Está com problema? Está cheio de pecado? Não interessa. Deixe o sangue de Jesus mudar a sua vida. Graças a Deus. Amém? Amém. Você quer essas armas para você? Quem Amém. quer essas armas para você? Amém. Então ela está aí. Graças a Basta Deus. você apropriar dela. Amém. Basta você falar, amém, Senhor, eu quero. Graças a Então, Deus. são 4 armas básicas. Além daquelas de Efésios que Paulo fala. Revestivos de toda a armadura de Deus. Ah lá é para você guerrear contra as hostes do inferno. Essas é para você usá-la com o poder de Deus. Deus vai usar essas armas na tua mão. Ela está com você, dentro de você, na tua vida, que é a oração, a palavra, a fé e o sangue. Se você tiver essas armas todo dia, toda hora, todo momento da sua vida, garanto para você, pela palavra de Deus que me ensina, que você é mais do que vencedor. Amém. Glória a Deus. Porque aquele que te amou, deu isso para você ser vencedor. Amém. Graças a Deus. Continue firme. Não para não. Eu lembro quando eu comecei a Jesus Aliança, eu tinha só eu e a Lucélia mesmo. Eu preguei semanas para ela, sozinho. Era a Lucélia, a Priscila e a Débora. A Débora era pequenininha, dando trabalho, e a Lucélia me ouvindo pregar. Depois veio o João Vitor, depois veio conhecendo, aí passou centenas de pessoas lá na igreja. Mas é necessário você começar. Você dar os passos. Você ter um momento de oração. Amém, irmão? Amém. Que Deus abençoe você. Amém. Glória a Deus. Eu não sei, eu vou parar agora porque eu não sei quanto tempo é aqui, eu não vi nada.